Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos trabalhar o assunto de regra de 3 composta, um assunto importantíssimo para o Enem vestibulares. Então, se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Regra de 3 composta. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de 2 grandezas, diretamente ou inversamente proporcional. Exemplo 1. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, entendendo o contexto da questão, eu vou relacionar essa grandeza com as outras 2 grandezas e vou utilizar os sinalzinhos de mais e menos para representar se aumentou ou diminuiu. Então, vamos lá entender o contexto. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, pensa comigo. Se 20 caminhões descarregaram em 8 horas, se foi descarregado em 5 horas, é porque tinha mais caminhões ou menos caminhões? Olha, se foi menos tempo, é porque eu tinha mais caminhões. Então, vou colocar aqui o sinalzinho de mais, para lembrar que teve mais caminhões. Agora, fazendo a relação dessa grandeza com a grandeza volume. Se 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos, se agora é para descarregar 125 metros cúbicos, eu vou precisar de mais ou menos caminhões. Olha, se só são 125 metros cúbicos, eu vou precisar de menos caminhões. Então, vou colocar aqui um sinalzinho de menos. Ao selecionar os sinais, eu vou separar os valores. Se eu coloquei um sinal de mais, eu vou separar o maior número. Onde eu coloquei menos, vou separar o menor número. E para montar o cálculo, a grandeza que tem incógnita vai ser sempre x igual a 20, que é o que tem aqui na grandeza. Onde eu selecionei, eu vou colocar no numerador, então 8 vezes 125. Dividido, o que sobrou, eu não circulei, vou colocar lá no denominador. Então, 5 vezes 160. Posso cortar um zero para facilitar. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 125 vai dar 2.000. 2.000 dividido por 5 vezes 16, que vai dar 80. 2.000 dividido por 80, 25 caminhões. Exemplo 2. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Primeiro passo, separar as grandezas. Então, eu tenho aqui pedreiros, dias e metros. Pedreiros, 2 dias, 9 metros, 2. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4, qual será o tempo para completar esse muro? Então, a grandeza que envolve a incógnita é a grandeza dias. Essa grandeza é que vou relacionar com as outras 2 grandezas. Então, pensa comigo. Vou fazer a perguntinha. Se 2 pedreiros concluiu a obra em 9 dias, se eu tenho 3 pedreiros, a obra será concluída em mais dias ou menos dias? Olha, se eu tenho mais pessoas trabalhando, consequentemente, a obra será terminada em menos dias. Então, vou colocar o sinalzinho de menos aqui para me lembrar dessa grandeza. Fazendo agora a relação com a outra grandeza, dias e metros. Se 2 metros foi concluído em 9 dias, 4 metros será mais dias ou menos dias? 4 metros será mais dias. Então, já selecionei cada grandeza com os respectivos sinais e vou separar aqui, olha, o sinalzinho que foi menos, eu vou separar o menor número. O sinalzinho que foi mais, eu vou separar o maior número. E o esquema é o seguinte, você vai pegar a grandeza que tem incógnita, x é igual a 9, que é o valor que tem aqui na grandeza, vezes o que eu circulei vai ficar no numerador, vezes 2
vezes 4, e o que sobrou vai ficar no denominador, que é o 3 vezes o 2. Já posso até cortar esse 2 com esse 2. E também posso até dividir o 9 por 3 para ser mais rápido. Quanto é 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 4, o resultado já vai ser 12. Mas aí eu vou fazer 9 vezes 4 sem nenhum problema, que vai dar 36 dividido por 3, que é igual a 12 dias. Pedro trabalhou durante 8 dias, 4 horas por dia, e construiu 120 de cerca no seu sítio. Trabalhando 2 horas a mais por dia, ele construirá 180 metros de cerca em... Analisando essa questão, observe que eu tenho como grandeza dias, horas e metros. Então, Pedro trabalhando durante 8 dias, 4 horas, 120 metros. Trabalhando 2 horas a mais, se ele já trabalhou 4, mais 2 horas, passa a ser 6. Tem cuidado com o contexto. Ele construirá 180 metros de cerca. Em quantos dias? Então, a grandeza que envolve a incógnita é a grandeza dias, aquela que eu vou comparar com as outras grandezas. Por exemplo, se trabalhando 4 horas por dia, ele gastou 8 dias para concluir a obra, se agora ele trabalha por dia, ele vai concluir a obra em mais dias ou menos dias? Em menos dias, porque se eu aumentei a quantidade de horas trabalhadas, ele vai concluir a obra em menos dias. Agora, se trabalhando 8 dias ele concluiu a obra de 120 metros, se a obra agora é de 180 metros, ele vai precisar de mais dias ou menos dias para concluir a sua obra? Ele vai precisar de mais dias, já que aumentou a quantidade de metros. Então, após separar esses sinais, eu vou selecionar aqui, nessa grandeza, onde eu coloquei o sinalzinho de menos, o menor número, onde eu coloquei o sinalzinho de mais, vou selecionar o maior número. E o esquema é aquele: você pega a grandeza que tem incógnita, coloca x igual ao valor que tem lá, vezes, e onde eu separei aqui, onde eu circulei, vou colocar no numerador. E o que sobrou, vou colocar lá no denominador. Posso cortar o 0 com 0. Posso até simplificar aqui para ser mais rápido, né? Eu posso até dividir aqui por 4. Se eu dividir aqui por 4, aqui vai ficar 3. Então já facilita o meu cálculo. Aqui também eu posso simplificar por 2, e facilitaria muito mais o meu cálculo. Mas eu vou deixar dessa forma para não mexer muito aqui. Então, 8 vezes 18. Então, vamos lá. 8 vezes 18, 8 vezes 8, 64. Vai ser 8 vezes 1, 8. 8 mais 6, 144. Então, tem aqui 144, dividido por 6 vezes 3, que foi a simplificação, que deu 18. Então, 144 dividido por 18 vai ser igual a 8. 8 dias. Alternativa D. Em um plantão de 4 horas, 5 médicos atendem 40 pacientes. Supondo que os médicos gastem o mesmo tempo para atender um paciente e que o plantão passou a ser de 6 horas, o número de médicos necessários para atender 60 pacientes é igual a... Primeira coisa a fazer é separar as grandezas. Eu tenho aqui como grandezas horas, médicos e pacientes. 4 horas, 5 médicos, 40 pacientes. A questão está informando que se o plantão passou a ser de 6 horas, então agora aumentei aqui o número de horas, o número de médicos, eu não sei agora qual vai ser o número de médicos, é o que eu quero achar, necessários para atender 60 pacientes. Então vamos analisar. Se um plantão é de 4 horas, eu preciso de 5 médicos. Se o plantão agora é de 6 horas, eu vou precisar de mais médicos ou menos médicos? De menos médicos. Se eu tenho 5 médicos para 40 pacientes, se agora eu tenho 60 pacientes,
Eu vou precisar de mais médicos ou menos médicos? Vou precisar de mais médicos. Ao selecionar os sinais, vou separar aqui. Sinal de menos, o menor número. Sinal de mais, o maior número. A grandeza que tem incógnita, x é igual a 5 vezes 4 vezes 60. Fica no numerador. E o que sobrou vai para o denominador. Já posso cortar o zero. E aqui também já posso até cortar esse 6, se quiser. Posso cortar esse 6 aqui. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. 20 dividido por 4, 5 médicos. Alternativa, letra B. Então, ter muito cuidado, que talvez uma questão como essa no Enem, a única opção que você não iria marcar se você chutar era 5, porque você achava que, como já tinha 5 aqui, não poderia ser 5. Fica atento, tá? Valeu?